Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à aula de doutrina cristã. Vamos ver aqui, né? Se ficar caindo, vamos ter que sair daqui, tá certo? Né? Alguém que entrar, dê um alô aí, se a voz está boa, o som está bom, para a gente dar continuidade, né, a esta primeira aula do dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso, que é Salvador do ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, estamos já na 49ª aula e mais ou menos de 3 a 4 aulas sobre essa quarta parte que fala da liturgia, certo? E vamos ver o objeto do culto nessa aula, os vasos litúrgicos, né? As alfaias litúrgicas e vestes litúrgicas. Vamos ver, se der tempo, né? Porque são muitas vestes nesta aula, certo? Quem for entrando, dê um ok aí se o som está bom, por favor. Chama-se vasos litúrgicos os vasos empregados no culto divino. São de duas espécies, consagrados e bentos. Vamos ver, né, o que significa consagrado, quando os vasos são consagrados e quando os vasos são bentos. Acrescentem-se os vasos, ou melhor, objetos não consagrados e nem bentos também, que fazem parte ali dos objetos do culto. Os vasos consagrados ou bentos perdem a consagração ou a bênção. Não é? Se sofreram gastos ou mudanças tais que lhes façam perder a forma anterior ou se tornem inutilizáveis ao fim a que eram destinados. B. Os profanos ou foram postos à venda, né? Aí perde a consagração e também perde o caráter da bênção. São divididos em duas partes, para nele repousar a hóstia. Segundo a atual disciplina da Igreja, quer a taça do cálice, quer a patena, devem ser de ouro ou prata dourada internamente. O pé usados para o santo sacrifício devem ser consagrados pelo bispo. Olha aí, não perdem a consagração se estragou ou refez a douradura no primeiro, isto é, se foi restaurado, né? No primeiro caso, porém, há obrigação de fazê-los dourar de novo, não é? Passar pela restauração. Segundo, são vasos simplesmente bentos, a pígite, ou seja, o cimbório, a âmbula, o ostensório e a custódia. Portanto, não é? São bentos. Pígide ou cibório é o vaso que serve para conter as hóstias para a comunhão dos fiéis. Deve ter o bojo de ouro ou prata dourada internamente. O ostensório é o vaso sacro em que a hóstia santa fica exposta à adoração dos fiéis. É sabido, né? Custódia é um recipiente ou teca em que se coloca a hóstia. A exposição no ostensório. Tem meia lua ou luneta, chamada assim, não é? Lá no ostensório.
de ouro ou prata, na qual se fixa a hóstia consagrada a introduzir-se no ostensório. O pígite e a custódia devem ser bentas pelo bispo ou por delegado seu. O ostensório convém outrossim que seja bento. Terceiro, vasos e objetos nem consagrados nem bentos, usados no culto divino são os vasos para conservar os óleos consagrados pelo bispo na quinta-feira santa, isto é, o óleo dos enfermos, que é para o sacramento da extrema unção, o óleo dos catecúmenos e o santo crisma, aqueles vasos, as galetas, não é, para o vinho e a água do santo sacrifício, a caldeirinha com o isope ou aspersório para a água benta, o turíbulo ou incensório e a naveta para conter o incenso. Não são nem consagrados e não são também bentos. A campainha também não é consagrada e também não é benta. Tá certo? Vamos agora para as alfaias litúrgicas. Chamam-se alfaias os panos que servem para o culto divino. Atenção! Primeiro, o corporal, não é? Que nós chamamos o conjunto ou aquele joguinho, pano de linho ou cânhamo de forma quadrada que o sacerdote estende sobre o altar, pondo-lhe por cima o cálice e a hóstia, a consagrar ou a pígide, e o ostensório com o Santíssimo Sacramento. Representa o lençol em que envolveram o corpo do Senhor após a morte. Esse significado é extraordinário, né? Pouquíssimas pessoas sabem que a alfaia, o corporal, simboliza e representa o lençol, né, que cobriu o corpo do Senhor. Pala, pequeno paninho quadrado da mesma substância que o corporal, serve para cobrir o cálice. Purificatório ou sanguíneo, pequeno pano de linho ou cânhamo que o sacerdote usa na missa para purificar o cálice, os dedos e os lábios após a ablução. Essas três espécies de alfaia devem ser bentas por quem tenha faculdade para isso. Não podem ser lavadas por leigos, nem primeiro terem sido purificadas na água por um clérigo revestido de ordens maiores. A água dessa primeira lavagem deve ser lançada na piscina, ou se esta faltar, ao fogo, não é? Também, isso é a tradição aqui, a disciplina desde Trento, o Concílio de Trento. Vamos ver agora toalhas do altar. O altar onde se celebra deve ser coberto de 3 toalhas de linho ou cânhamo, bentas pelo bispo ou por quem tenha a respectiva faculdade. Hoje os bispos delegaram aos párocos, tá certo? Todos os párocos já têm essa delegação de abençoar as toalhas. O costume hoje, não é de colocar 2 toalhas, uma menor, geralmente fica por baixo, do tamanho, não é, da mesa em cima, só o quadrado, tá certo? E depois a segunda toalha é que ela cai. Ela pode cair toda, cobrindo todo o altar, como um quadrado, ou pode cair só dos lados, como uma passadeira, tá certo? Vamos ver aqui. A toalha superior será comprida e descerá pendente aos lados, quase a tocar a terra. Pode ser ornada de franja ou rendas. As toalhas lembram o sacro sudário em que foi envolto no sepulcro o corpo do Senhor.
vamos ver o manustégio, paninho com que o sacerdote enxuga as mãos ao lavabo, termo latino que significa eu lavarei, ou lavatório, né? Ali no ofertório que lava as mãos do padre. É um rito, viu? E o padre faz uma oração também ao lavar as mãos, né? Purificar as mãos. Vamos ver agora as vestes litúrgicas, né? Nos primeiros séculos do cristianismo, os eclesiásticos, na vida privada, por medida de prudência, não se vestiam diversamente dos leigos, mas traziam como eles a túnica e a torga. Quando, no século VI, os romanos adotaram a veste curta dos bárbaros, a igreja ficou fiel aos antigos usos e os eclesiásticos vestiram a sotaina, veste longa que se traz sob os paramentos sacros. A sotaina ou batina é negra para os sacerdotes e clérigos, violácea para os bispos, vermelha para os cardeais, branca para o sumo pontífice. Veja aí, então é também chamada veste abdalar, ou seja, veste cotidiana, veste comum e natural dos clérigos, né? Seja o papa, cardeais, bispos e sacerdotes, diáconos também, né? O preto indica espírito de mortificação, a batina preta. O violáceo, maior dignidade e fervor no bem. O vermelho presteja em derramar o sangue pela igreja. O branco é símbolo da alegria, da paz e da humanidade regenerada por vida nova. Olha o que significa, não é? Significam as cores, portanto. Quanto às funções sacras, parece que nos primeiros séculos na igreja não havia distinção entre o vestuário da vida privada e o das funções sacras. Mais tarde foram introduzindo vestes especiais para as sacras funções. Sofreram transformações até a forma atual em uso. Quanto à cor das vestes litúrgicas, no princípio houve uma cor somente, o branco, não é? No século VII já havia 4 cores, hoje há 5, branco, vermelho, roxo, verde e o negro, não é? Que é o preto, certo? Vamos ver, primeiro, o branco, emblema da alegria e da pureza, usa-se nas festas do Senhor, de Maria Santíssima, dos confessores, das virgens, das viúvas e nos domingos entre a Páscoa e Pentecostes. O vermelho, símbolo do fogo da caridade e amor divino, emprega-se nas festas do Espírito Santo, da cruz, da Santa Cruz, que vamos celebrar dia 14 do Advento e da Quaresma. O verde, símbolo da esperança, usa-se em todos os domingos do ano em que se não empregue o roxo e o branco, ou seja, que não seja, né, nem Advento, Quaresma, nem Natal e nem Páscoa, né? O preto, sinal de luto, funções fúnebres e nascer. Em geral, as vestes sacras devem ser bentas, salvo raro exceção. A bênção compete ao bispo ou ao sacerdote por ele delegado. Como eu já disse, todos os sacerdotes párocos, né, são delegados. Primeiro, vestes litúrgicas comuns aos sacerdotes e aos ministros inferiores. Vamos ver. Antigamente se fazia essa distinção. Hoje não muito, tá certo? Depois do Concílio Vaticano II. Mas vamos ver aqui. A sobrepeliz, resíduo
da antiga túnica de linho dos romanos, encurtada no decurso dos séculos, quando as mangas forem longas e estreitas em torno dos pulsos, disse Roquette, próprio dos bispos, prelados e cônegos. O pluvial, derivação litúrgica da antiga veste romana que se usava nos dias chuvosos, dignifica a magnanimidade que deve ter o ministro de Deus nas obras do divino apostolado. Olha que excelência, não é? Veja, vamos ver agora as vestes do diácono e subdiácono, como era assim. Hoje só tem diácono, viu? Nas missas solenes, usa o amito, alva, o símbolo e o manípulo, que é tipo uma estolieta, não é? Pendurado no braço, assim no punho, né? Aqui, ó. O subdiácono enverga a tunicela ou pequena túnica, veste grande, ornada, que desce aos joelhos e tem mangas largas. O diácono traz a estola transversalmente ao ombro esquerdo, de modo que as duas extremidades recaiam debaixo do braço direito, e a dalmática veste semelhante à tunicela, assim chamada porque era o vestuário distintivo dos dalmatas. Tanto a dalmática como a tunicela representam a alegria de haver consagrado a vida ao serviço de Deus. Vestes sacerdotais. São vestes litúrgicas sacerdotais. O amito, pedaço de linho quadrado ou retangular, com dois cadarços longos, derivados do costume clássico de apertarem com faixas a ampla túnica sob as axilas, para que o flutuar dela não impedisse o movimento livre dos braços. Tem uma função, né? Não é só estética. O sacerdote o põe sobre a cabeça, não é? E pescoço. Representa o elmo da salvação de que deve estar orando o ministro de Deus para repelir os assaltos do demônio. O freio da voz, como diz o pontifical romano. Vamos para a alva. A alva, túnica de linho que desce aos pés, tem mangas compridas e estreitas aos pulsos. Representa a veste alma com que, por derição, foi revestido nosso Senhor pelo rei Herodes. Significa a pureza e a limpidez do coração. O símbolo, cordão de linho, cânhamo ou seda, segura a alva, relembra as cordas com que ligaram nosso Senhor e significa a virtude da continência e castidade. O manípulo era, na origem, paninho ou lenço que usavam para enxugar lágrimas e suor. Transformou-se depois em pequeno pano da mesma substância e cor da casula, ornado de 3 cruzes. Vem ligado, pendente ao braço esquerdo. Significa as fadigas e as lágrimas da vida evangélica, de que são frutos as boas obras que o sacerdote em paníbulo
o feixe oferece ao Senhor para, com elas, obter celeste recompensa. Agora a estola, longa faixa de fazenda, ornada de 3 cruzes, posta ao pescoço, passa por sobre os ombros e pende até aos joelhos. O sacerdote a cruza ao peito. O bispo a deixa cair aos 2 lados para não cobrir a cruz peitoral. É símbolo da inocência e imortalidade perdidas com o pecado do primeiro homem. Muito interessante, né, o conceito de estola. Vamos ver agora a casula ou planeta, chamado assim, né? Melhor casula, né, do que planeta. Era, na origem, grande manto, largo e redondo, com abertura ao meio para dar passagem à cabeça. O manto, ao cair, envolve a pessoa toda. A quisa de casa, motivo porque foi chamada casula, ou casa pequena, não é? O sacerdote a recolhia aos lados sobre os braços para ficar livre nos movimentos. Pouco a pouco se lhe reduziu a amplidão até a deixarem na forma atual, forma que, apesar de tudo, é das mais antigas. Não é? Essa forma, a casula, não é? Vem de casa, era usada em casa pelos sacerdotes. A palavra planeta do grego quer dizer erroneamente, porque, não sendo fechada ao corpo, errava livremente no ar. Nos movimentos que fazia o sacerdote, representa o jugo do Senhor que o sacerdote precisa trazer para merecer a graça. Né? Vamos ver quantos minutos. 22, dá tempo. Vamos lá. Vamos ver agora as vestes, né, episcopais. Além dos paramentos comuns a todos os que oferecem o santo sacrifício, há alguns próprios dos bispos. São, veja, vamos ver aqui, não é? A cruz peitoral, pendente de cadeia ou de cordão de seda, geralmente, e contém relíquias dos santos e, por vezes, uma partícula do santo lenho da cruz. Deveria ter, né? Hoje não mais, viu? Mas as cruzes dos bispos deveriam ter uma relíquia de 1º grau, né? Ou uma partícula da cruz de Cristo. Recorda ao bispo que está em lugar de Jesus Cristo e precisa seguir os passos. Olha. B. A dalmática ou a tunicela de seda levíssima que o bispo enverga sob a casula indicam-lhe que possui a plenitude da ordem e o poder de comunicá-la. O anel que traz ao anular da mão direita significa a união que ele contraiu com sua diocese. É o esposo da diocese, não é? A mitra, barrete alto de forma cônica, vendido lateralmente na parte superior, adornado de recamos e pedras preciosas. Tem na parte posterior 2 fitas que tombam sobre as espáduas. É símbolo do poder do bispo e do zelo com que deve combater em prol da religião, né? Defender a fé. O báculo pastoral significa, não é, que é insígnia da jurisdição usado pelo bispo na própria diocese. As caligas ou as sandálias
as luvas, o gremial, etc. E essas daqui não são muito usadas hoje, né? Alguns países e algumas dioceses da Europa ainda se usa, mas aqui na América Latina, no Caribe, dificilmente você vai ver. Paramento próprio do sumo pontífice, dos patriarcas e dos metropolitas, arcebispos de uma província eclesiástica com dioceses sufragâneas, é o pálio, faixa de lã branca ornada de cruzes negras, gira em torno aos ombros e tem duas extremidades pendentes, uma sobre o peito e outra às costas. Os palhos são feitos cada ano em Roma com a lã dos cordeiros bentos do túmulo de Santa Inês, bentos pelo Papa na vigília de São Pedro e colocadas sobre o túmulo de São Apóstolos, né? Do corpóreo de Petrine, não é? Sobre ali os túmulos dos apóstolos, São Pedro e São Paulo, sobretudo, os tiram para dar aos que a eles têm direito. O palio é sinal de jurisdição, concede-o por vezes o Papa a simples bispos em sinal de honra. Deve ser trazido em certas solenidades e ir com eles sepultado quem obteve esse privilégio. Vestes papais. O sumo pontífice, nas missas pontificais, leva como exemplares suas. 3. Vamos ver primeiro. A falda, veste de seda branca com longa cauda. O fanon, que consiste em duas mursas superpostas, sendo a tiara, barrete elevado, ornado de 3 coroas sobrepostas, símbolo do seu poder como bispo, como papa e como rei. Alguns veem nas 3 coroas indicada a tríplice ou o tríplice poder do magistério, de jurisdição e de ordem. Outros, o poder relativo à igreja milenarmente padecente e muito especial, não é? Vermos